pessoal? Bom, nossa videoaula hoje vai tratar de um assunto que a gente já começou a ver em sala de aula, que são as nossas engrenagens. O que vai acontecer, galera? Nós vamos hoje criar uma engrenagem, tá? Uma não, duas engrenagens, várias engrenagens, tá? Para demonstrar que a gente pode confeccionar as nossas engrenagens não apenas com os nossos materiais que nós temos em sala de aula, lá utilizando os nossos kits do Lego Mindstorms e da Vex, certo? Que são os kits que a gente tem em sala de aula. Nós também temos outras possibilidades, como impressora 3D, cortadora laser, né? Mas também a gente pode construir as nossas engrenagens utilizando materiais que nós temos em casa. Por exemplo, a nossa engrenagem que a gente vai criar hoje, ela é confeccionada com papelão, palito de dente, certo? Cola e tesoura, galera. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer duas engrenagens, tá? Nós já vimos que nós precisamos ter dentes na nossa engrenagem, tá? E os nossos dentes, neste caso, será feito com palito de dente, olha aí, né? E o nosso meio de engrenagem, tá? Nós vamos fazer ele com papelão, beleza? O que vai acontecer? Yuri, eu não tenho papelão em casa, posso utilizar outro material? Pode usar folha A4, aquela folha que a gente usa para desenhar ou para fazer impressões do computador, tá? Pode ser feito. Por que eu tô dando a dica de usar o papelão? Porque o papelão é mais durinho, tá, galera? Então, eu vou deixar o que nós vamos precisar aí de material, ok? E vou passar lá para que a gente possa começar a fazer a nossa engrenagem. É barbadinha, vocês podem fazer engrenagens de diversos tamanhos, né? Lembrando que a gente tem uma relação entre engrenagens grandes, engrenagens pequenas, com poucos dentes, com muitos dentes, certo? Isso tudo a gente já viu em sala de aula e agora nós vamos botar em prática então a confecção de engrenagens utilizando recursos que nós temos em casa. Galera, vou passar para os nossos materiais a partir de agora. Bom, galera, voltando aqui ao nosso vídeo, tá? Vamos aos materiais. Nós vamos precisar de um pedaço de papelão ou folha A4 branca, tá? Para desenho. Eu vou usar papelão, pois fica mais firme a nossa engrenagem. Pode ser de qualquer tamanho. Como eu vou fazer aqui um modelinho de pequenininho, tá? Vou usar um pedacinho de papelão pequeno. Mas quanto maior a nossa engrenagem, maior precisa ser nosso pedaço de papelão, certo? Eu vou também pegar uma tampinha de garrafa, essas garrafas PET de 2 litros e 600 ml, tá? Garrafa plástica, para fazer o formato da nossa engrenagem, ok? Opa! Vamos precisar também de palito de dente, tá? Yuri, quantos palitos de dentes? Bom, pega aí uns de 10 a 20 palitos, porque se faltar mais palitos, vai precisar pegar mais, ou se sobrar palito, não tem problema algum, tá? Então, eu vou pegar aqui alguns palitos de dente. Nós vamos precisar também de prendedores, tá? Pode pegar aí uns 4, 5 prendedores, porque a gente vai precisar colar. Então, a gente vai precisar de cola, ok? Pode ser cola bastão ou cola líquida, certo? Nós vamos precisar também de tesoura, beleza? E nós vamos precisar também de uma caneta para fazer os nossos moldes, tá? O que a gente vai fazer primeiro, galera? A gente vai pegar a nossa tampinha, tá? E o nosso papelão. E nós vamos colocar ela para fazer o contorno. Então, nós vamos precisar fazer 2 círculos. 1. Certo? 2. O que a gente vai fazer agora, tá? Deixa eu fechar aqui a minha caneta. Fizemos os 2 círculos, tá? Se eu for produzir círculos, engrenagens grandes, eu tenho que pegar moldes maiores. O que vocês podem usar de molde, galera? A própria tampa da cola, se for a cola bastão. Pode usar também tampa de potes que nós temos aí na cozinha, certo? Vocês podem utilizar diversos materiais. Então, o que a gente vai fazer agora? Recortar os nossos moldes. Então, pega a tesoura, pede ajuda aí para quem tá em casa para fazer os recortes, tá? Pois recortar papelão não é tão fácil quanto a gente pensa. Então, vamos lá. Vou recortar os moldes.
Bom, galera, recortei os 2 círculos para fazer a engrenagem, tá? O que nós vamos fazer agora? Vocês lembram dos nossos palitos de dentes, tá? A gente vai precisar cortar os palitos em 2 formatos. O primeiro formato é tirar as partes pontudas do nosso palito. Então, corta as pontas de todos os nossos palitos, certo? Faz isso em todos. Depois que vocês fizeram o recorte, aproveita e já recorta o que sobrou do nosso palito de dente em 3 pedaços, tá? Não precisa ser pedaços exatamente iguais, tá? Mas tentem fazer o mais próximo de 3 partes iguais, certo? Bom, galera, já recortei aqui os nossos palitos de dente, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar novamente os nossos círculos, tá? Que vão ser as nossas engrenagens. Deixa eu botar os palitos aqui um pouquinho pro lado. Ok, deixa eu botar aqui. O que a gente vai fazer? Pegamos a cola agora, tá? E vamos passar a cola na nossa engrenagem, tá? Num dos lados da nossa engrenagem. Passa a cola, bastante cola. Vocês vão ver que a gente vai precisar passar mais cola conforme a gente for colocando, ok? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar a partezinha do palito, tá? Que vocês cortaram, que vocês dividiram lá o palito em 3. E vocês vão ir posicionando na nossa engrenagem. Então, tem aqui, ó, certo? Um ao lado do outro. Aí vem a pergunta, Yuri, qual é o tamanho que eu preciso deixar? Deixa eu botar ele aqui. Qual é o tamanho que eu preciso deixar de espaço lá na pontinha, certo? Para fazer o encaixe dos dentes da outra engrenagem. Galera, olha só. Na pontinha, vocês podem deixar o espaço de praticamente um palito, certo? Que ele vai conseguir encaixar bem direitinho. Deixa ele espaço de um palitinho que ele consegue encaixar bem. Olha aqui, ó. Que ele vai fazer o giro, certo? Então, vai colocando ali para que a gente consiga fazer todos os nossos dentes da engrenagem. Deixa o espaço ali de mais ou menos um palitinho, certo? E vamos lá. Bom, já terminei aqui, tá? De fazer a base da minha engrenagem. Lembra para vocês que eu comentei que a gente possivelmente possa cortar a mais os palitinhos, então tá aqui, ó, tá? Sobrou meus palitinhos, não tem problema algum. Se quiser fazer outra engrenagem, já posso deixar para usar em outra engrenagem. O que eu vou fazer agora, galera? Vou pegar minha outra engrenagem, minha outra parte da engrenagem, outro círculo que eu cortei. Vou passar cola. Posso colocar bastante cola, tá? Não há problema algum. E vou colocar em cima daqueles que eu já havia colado. Fica pressionando um pouquinho, tá? Para que a gente consiga colar, né? Fixar. Ó, já colou. Então aqui, ó, eu posso também ir ajustando os dentes da engrenagem, pois ele ainda não colou 100%, certo? E o que a gente vai fazer agora, galera? Lembra dos nossos prendedores? Deixa eu pegar aqui os nossos prendedores. Para que vai servir os nossos prendedores? Aí, Yuri, eu vou pegar o prendedor e aí eu vou precisar desmontar o prendedor? Não, galera, a gente não vai desmontar o prendedor, certo? O que nós vamos fazer? Ajusta lá os dentes por último, certo? Os últimos ajustes. E agora, deixa eu ver, esse aqui tá caído. Nós vamos pegar o prendedor para deixar pressionando a nossa engrenagem. Então, eu vou pegar aqui, tá? Por quê? Nós vamos precisar deixar secando a nossa engrenagem por alguns minutinhos, tá? Então, coloca aqui. Façam aí 2, 3, 4 engrenagens e podem deixar secando ao mesmo tempo, beleza? Porque daí depois fica pronto tudo ao mesmo tempo. Então, vou deixar aqui. Peguei 5 prendedores e vou deixar pressionando. Obviamente que a gente vai usar os prendedores justamente para a gente não ficar aí 10, 15, 20 minutos pressionando a nossa engrenagem, certo? Então, vou deixar aqui, vou prender elas e esperar uns minutinhos até a nossa cola secar, certo? Bom, galera, depois que a gente deixa secar as nossas engrenagens, o aspecto final é essa aqui, tá? É esse aqui.
O que acontece? Nós temos aqui nossos dentes das engrenagens, tá? Que fazem um papel de encaixe para que elas consigam se movimentar. Qual é a utilidade de fazer uma engrenagem? A gente pode simplesmente brincar de ver qual é a diferença, qual é que gera mais uma engrenagem pequena se é uma engrenagem grande, a questão da força, do torque. Lembra que tudo isso a gente já trabalhou em aula? Então, tudo isso a gente pode testar antes mesmo de passar para as nossas construções em sala de aula e também nas nossas casas. Espero que vocês tenham curtido aí a criação e montagem dessa engrenagem. Até mais!